Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre literatura. Hoje nós não vamos falar sobre nenhum livro, tá? Eu vou falar sobre um texto especificamente, que é um texto do queridíssimo Vinícius de Moraes. Química Orgânica é o nome do texto. E por que eu estou falando sobre esse texto, gente? Primeiro porque eu quero, né? O canal é meu. Brincadeira. Esse texto está na lista do PAS da Universidade aqui de Brasília. Então, em função disso, seguindo aqui o meu protocolo de comentar as obras literárias que vão cair na terceira fase do PAS da UNB, Química Orgânica é a próxima obra da lista. Então não saiba daí que nós vamos falar sobre esse texto. E aí, tudo bem com vocês? Pois é, como eu disse na abertura, hoje não tem livro, hoje tem texto. Vamos discutir, vamos debater um texto escrito pelo Vinícius de Moraes. Tá, mas primeiro, quem foi Vinícius de Moraes na fila do pão? Vinícius de Moraes é um poeta que está ali catalogado, digamos assim, que está relacionado entre os autores da segunda geração modernista. Ele é um autor que apresentou várias fases durante a sua carreira, então ele vai desde uma poesia com um teor um pouco religioso, até descambar numa produção literária mais sensual, mais voltada quase para o erotismo. Então você vê que o cara é, assim, bem dinâmico. Ele é muito conhecido, inclusive eu acho que ele é mais conhecido por causa da sua produção enquanto compositor. Quem não lembra de Garota de Ipanema? Pois é. Ah, mas esse aí é do Tom Jobim. Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Então ele é um cara que é muito conhecido justamente pelo fato de ter composto várias músicas, e as pessoas esquecem que ele é um autor que deve ser estudado em literatura. E a UNB, a Universidade aqui de Brasília, colocou entre as obras do PAS, que é o Programa de Avaliação Seriada, na terceira fase, o Química Orgânica, um texto do Vinícius. Quando a gente fala de Vinícius na escola, as pessoas também costumam relacioná-lo sempre à poesia, principalmente por causa dos seus sonetos líricos, né, gente? Então, que é comum. Só que o Química Orgânica não é uma poesia, não é um soneto. Ele tá mais para uma crônica, então faz parte da produção em prosa do Vinícius. Mas do que se trata o Química Orgânica? No Química Orgânica, logo no início, parece até a música do Martinho da Vila, né? Existem mulheres de vários sabores, O Vinícius, ele vai falar que existem mulheres de todos os tipos, baixa, alta, magra, bonita, feia, enfim, todos os tipos de mulheres. Mas aí ele faz um alerta. Existem dois tipos de mulheres que você tem que prestar atenção, que são as mulheres ácidas e as mulheres básicas. Logo no início ele é bem irônico, né? Porque ele fala assim, olha, eu vou aqui te explicar o que é pra já, tipo, se você é uma dessas pessoas que se dá a classificação, que tem mania de classificação, eu vou te ajudar. Ou seja, ele mesmo fazendo uma classificação e brincando com essa história de que tá tentando ajudar as pessoas que têm mania de classificação. Então ele divide as mulheres em dois grupos, as mulheres básicas e as mulheres ácidas. Para isso ele usa elementos da química, né? Ele explica o conceito de acidez, de básico na química. Então já entenda aí o título do texto. Química Orgânica é por isso. Se chama Química Orgânica porque é a partir da química orgânica que ele vai explicar esses dois tipos de mulheres. Durante toda a crônica, ele basicamente fica em cima da classificação das mulheres ácidas, que segundo ele são aquelas mulheres sexys, voluptuosas, são as mulheres atraentes, mas que também tem um comportamento e um temperamento meio difícil de se lidar. Ele alerta os homens para tomar cuidado com essas mulheres e tal. Chega a falar de algumas características físicas, a loirice, as sardas e tal, que podem ser marcas dessas mulheres ácidas. Ele retoma alguns personagens, algumas atrizes de cinema para ilustrar do que ele está falando, só que daí ele faz um alerta, gente. Ele fala o seguinte, ó, isso é no geral, mas você tem que ter cuidado, porque as pessoas são diferentes, a natureza humana não é tão simples assim. Então tem aquelas mulheres que a priori parecem ácidas, mas quando você vai analisar, você descobre que elas são básicas. Enquanto que tem aquelas que você julga básicas, mas se você prestar bastante atenção, você vai ver que são mais ácidas e mais azedas do que limão. Então, não dá para você confiar num primeiro momento e falar, olha, essa aqui é básica, essa aqui é ácida. Você tem que conhecer mais, você tem que observar mais a mulher para que você consiga fazer essa distinção. O curioso é que durante o texto ele não fala muito das mulheres básicas, né? Ele não descreve muito as mulheres básicas, mas você consegue construir o conceito da mulher básica através da oposição, né? Porque se as mulheres ácidas são as sexys, voluptuosas, as
bambambãs, as mulheres básicas seriam quem? Seriam aquelas mais calmas, mais fáceis de lidar, mais tranquilas, aquelas que não deixam o homem correr certos riscos, né? Aquelas fáceis de serem lidas. Então são as mulheres que você tem mais facilidade de compreender, digamos assim. E no final do texto, ele meio que mostra pra gente qual é a sua predileção, né? Porque ele fala que, felizmente, aqui por volta da América Latina e no Brasil, existem mais mulheres básicas do que ácidas. Então dá a entender pra gente que ele prefere as básicas, né? Pelo menos através do texto. E outra coisa interessante também é quando ele diz que uma mulher ácida, ela tem consciência da sua própria acidez. Então, ela sabe do seu poder de sedução, do seu poder sobre os homens, então ela vai usar isso a seu favor também. Então, é interessante essa parte. Analisando essa crônica, gente, sobre a ótica de hoje, a gente pode fazer algumas reflexões interessantes. Por quê? Se o Vinícius tivesse escrito isso hoje, com certeza ele seria acusado de machismo, né? Por essa classificação das mulheres. E porque, se você for fazer uma leitura mais rasteira, é como se você imaginasse assim, que ele estivesse dizendo que as mulheres ácidas são aquelas feitas para você curtir, se divertir, né, e fazer um bom sexo, enquanto que as mulheres básicas são aquelas feitas para casar, né, que são as donas de casa. Então, os homens preferem se divertir com as ácidas, enquanto eles casam com as básicas. E isso provocaria hoje uma série de discussões. Mas a gente tem que entender que o Vinícius, em alguns momentos, a visão dele em relação à mulher é um pouco questionável. E isso se a gente levar em consideração a moral de hoje. Mas a gente não pode esquecer que na época em que ele escrevia, né, o papel da mulher era quase a mulher era quase objetificada. Então, de certa forma, isso é compreensível. Quando você for ler esse texto, preste atenção em como que ele relaciona elementos químicos, né, elementos científicos, para catalogar essas mulheres que ele fala. Então, assim, você tem muita influência das questões científicas, né, da ciência, da química, da química, tomados como empréstimos para uma construção literária. Algo que outro autor já fazia muito bem, que era o Augusto dos Anjos, né? Embora o Augusto dos Anjos fizesse isso para mostrar a precariedade da vida, o fato de que a vida é muito transitória, muito rápida. O Vinícius faz isso para falar da questão da beleza e da mulher, que é matéria recorrente nas obras dele. Ele é uma pessoa que fala muito sobre a mulher, mesmo tendo, às vezes, uma visão machista, como eu disse para vocês, ok? Tcharam! Antes de a gente ir para a última parte, tô eu aqui de roupa diferente, de negocinho aqui de boné. Por quê? Porque foi gravado outro dia, assim como eu tinha comentado com vocês. Pessoal do terceiro tô de olho em vocês. Quem não comentar aqui já está reprovado. Quem comentar, a gente conversa, mantém as coisas do jeito que estão. Então, como eu havia prometido pro pessoal do terceiro voltei, porque eu não tinha editado o vídeo, voltei aqui só pra falar: e aí, povo, tudo bem com vocês? Quero ver vocês comentarem aqui embaixo, tá? Agora vamos para o final do vídeo. Então é isso, meu povo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender mais ou menos sobre o química orgânica. Qualquer dúvida, coloque aqui na caixa de comentários, tanto sobre o Vinícius quanto a obra, e nós vamos discutir, quem sabe ajudar vocês aí a arrasar no PAS, tá certo? Duvidazinhas? Não esqueça, comente aqui embaixo que a gente responde. Gostou do vídeo? Compartilhe, se inscreva no canal, volte mais vezes, porque todas as quartas-feiras eu estou aqui falando de literatura. Belezinha? Beijinho, tchau, fui!